coração se encheu de alegria e com júbilos enfim nós cantaremos a tua paz. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os que estão na igreja podem sentar-se. Chegamos hoje à oitava da Páscoa, também o domingo da Divina Misericórdia. A ressurreição de Jesus, iniciando um novo tempo, como já salientei a semana passada, é também o 8º dia da criação de Deus, mas numa continuidade que ao mesmo tempo é descontínua, porque começa uma nova história. Também porque Jesus, embora esteja na linha da história da salvação, é a própria novidade em si mesmo. Mas ao mesmo tempo, embora Jesus cumpra as promessas que Deus havia feito aos antepassados, de alguma forma Jesus também faz novas promessas e assim consola-nos a todos. O Domingo da Divina Misericórdia foi instituído pelo Papa, hoje Santo João Paulo II, no ano 2000, e ele quer sempre nos lembrar que a misericórdia de Deus é maior do que qualquer pecado. O Papa Francisco chama a nossa atenção nesse sentido, dizendo que se nós não sairmos da nossa miséria, se nós continuarmos perdidos e, de certa forma, desesperarmos da possibilidade de sermos perdoados, nós vamos sempre acabar lambendo as nossas feridas, que por sua vez vão ficar sempre abertas e nunca serão curadas. Mas existe o remédio. Se a gente der um pequeno passo em direção a Deus, ou se pelo menos tivermos o desejo de dar esse passo, basta uma mínima abertura, lembrando-se, claro, que não somos autossuficientes acima de tudo. Mas Francisco também recorda que o importante na vida da gente não é nunca cair ao longo do percurso, mas sim sempre se reerguer, se levantar. Deus perdoa sempre, logo também nos oferece a oportunidade para que a gente sempre recomece. E esta é, de certa forma, também a nossa missão enquanto igreja, fazer com que as pessoas percebam
que não existem situações das quais elas não podem se reerguer, porque enquanto estamos vivos, enquanto respiramos, nos é possível recomeçar se a gente permitir que Jesus nos abrace e nos perdoe. Neste dia a gente também se recorda que essa celebração se baseia nas revelações privadas que foram feitas a Santa Faustina Kowalska, religiosa polonesa, que recebeu as mensagens de Jesus sobre a sua divina misericórdia no povoado de Płock, na Polônia. E apesar de se tratar de uma revelação privada, a gente pede também a intercessão de Santa Faustina nesse dia, para que a gente sinta vergonha das nossas faltas, que, como eu já disse várias vezes, é uma graça que a gente precisa pedir a Deus, porque a vergonha nos faz cada vez mais humildes. Mas é importante também dizer que este Domingo da Misericórdia não foi instituído somente, repito, somente para se propagar a devoção ao Diário de Santa Faustina. Isso é muito importante. Talvez a origem desse dia esteja nesta devoção, mas a gente sempre tem que olhar a misericórdia no sentido muito mais amplo, olhando sobretudo para os evangelhos que são base de nossa fé. Uma vez eu fiquei escandalizado com alguém que me dizia: mas o diário foi ditado pelo próprio Jesus, quase que colocando o Diário de Santa Faustina acima dos evangelhos. Eu disse: tudo bem, ok, eu aceito, é uma devoção bonita, importante, mas não deixa de ser uma revelação privada. E, portanto, não está acima dos evangelhos, que são a palavra soberana. Importante deixar isso registrado. E o evangelho, inclusive, extravasa quando o assunto é misericórdia. Não nos faltam ocasiões, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, para mostrar que Deus é misericórdia. O evangelho de hoje é um exemplo bastante claro. Vejam que, neste momento em que Jesus aparece aos seus discípulos, ele tinha de tudo para aparecer à comunidade e jogar na cara de todo mundo, quanto todos haviam sido covardes, porque haviam o abandonado já na hora da prisão, por medo. O evangelho diz que teve um que fugiu até nu, de tanto medo que sentiu, né? Mas não foi essa a postura de Jesus. Vejam que Jesus, assim diz o texto, se põe no meio da comunidade, porque ele sempre precisa ser o centro de tudo, mesmo as portas estando fechadas, por medo dos judeus, diz o evangelho. O que quer dizer que nada, nem portas fechadas, conseguem deter o ressuscitado, que pode se colocar também em nosso meio. E o ressuscitado deseja à sua comunidade aquilo que existe de mais precioso, o shalom. Nós traduzimos no português por paz, a paz esteja com vocês. Mas no contexto hebraico, o shalom era tudo de maravilhoso que se poderia desejar a alguém, resumido em apenas uma palavra. E o mais bonito de tudo é que é justamente a misericórdia e não o julgamento que leva Jesus a ir à comunidade 2 vezes, e na segunda, graças à dúvida de Tomé. Só que eu vou sair à defesa de Tomé, e vou sair na defesa de Tomé em dupla perspectiva. A primeira é que, como diz o apóstolo Paulo, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo, diz o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios. E é interessante que para o evangelista São João, embora a gente vá celebrar Pentecostes daqui a alguns domingos ainda, para o evangelho de São João, Pentecostes acontece neste momento. Pentecostes e ressurreição são acontecimentos simultâneos, né? Pentecostes acontece aqui, quando o Senhor sopra e diz: recebei o Espírito Santo. Tomé não estava na comunidade neste primeiro momento, e como tal, não recebeu este Espírito. Por isso, partindo do princípio que disse o apóstolo Paulo, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão no Espírito. Tomé não é capaz de gritar, meu Senhor e meu Deus, justamente porque não recebeu este Espírito Santo na primeira vez em que Jesus lhes apareceu. Mas Tomé, mais do que isso, é um discípulo também muito injustiçado. Existe uma corrente de interpretação que eu assumo para mim, aí vai de cada um, né? A gente às vezes fica habituado com certas interpretações e fica com aquilo como uma convicção. Aí é a convicção de cada um também. Que não trata Tomé como a gente está acostumado a escutar, como exemplo de incrédulo, né? Mas analisando com profundidade a Sagrada Escritura, é bom a gente se lembrar que Tomé é chamado Dídimo ou gêmeo, né? A gente olha, por exemplo, o próprio Evangelho de João, no capítulo 11, no versículo 16, Tomé chamado Dídimo ou Tomé chamado gêmeo, né? Gêmeo de quem? Aí é que está. Gêmeo de quem ou de quê?
E aí está a questão. Tomé é chamado gêmeo do próprio Jesus. Não gêmeo no sentido de ser irmão gêmeo, mas gêmeo no sentido de ser parecido, de ter a personalidade parecida com a de Jesus. E segundo alguns estudiosos, Tomé era, portanto, o discípulo que mais se parecia com Jesus. E se parecia no jeito de ser. Logo, era o que vivia de modo mais intenso os seus ensinamentos. Diferente de Pedro, por exemplo. Pedro, quem salva a pessoa de Pedro são os Atos dos Apóstolos. Porque nos evangelhos, quase sempre quando Pedro fala, Jesus Cristo repreende. Porque Pedro é cabeça dura, é teimoso. Vocês percebam, por exemplo, que no evangelho em que Jesus ressuscita Lázaro, quando Jesus decide ir para Betânia, mesmo sabendo que iria morrer, Tomé olha para os demais e diz assim: vamos também nós para poder morrer com ele. Ainda que na hora H ele tenha escapado com os outros, mas pelo menos ele disse: vamos lá para morrer com ele. E é interessante perceber a diferença na postura de Pedro, que quando Jesus confessa que é o Cristo, o Filho de Deus, mas que iria sofrer, iria ser açoitado, etc., Pedro quer afastar Jesus desse destino, a ponto de Jesus chamá-lo de Satanás. Veja como são atitudes opostas. Estou pegando só Pedro, a de Pedro e a de Tomé. E o fato é que, aí que está a questão, por ser o gêmeo, aquele que mais se parecia com Jesus, acredita-se que Tomé não estava com os demais discípulos quando Jesus apareceu pela primeira vez, justamente porque ele já estava vivendo aquele mandato de Jesus: ide por todo o mundo e proclamai o evangelho a toda criatura. Aí agora vocês poderiam se perguntar assim: ué, então por que Tomé diz, se eu não vir as marcas dos pregos, eu não vou acreditar? Simples. Não que Tomé não acredite necessariamente que Jesus tenha ressuscitado, não é esse o ponto. O que Tomé não acredita é que Jesus possa ter aparecido para a comunidade justamente no momento em que ele não está. Ou, em outras palavras, quase que dizendo: a mim que saio para anunciar o evangelho, ele não aparece. Para vocês que ficaram aqui morrendo de medo, ele aparece. Isso é injusto. Essa, na verdade, que é a dúvida de Tomé. Não que Tomé seja um incrédulo. Tomé, vamos dizer assim, não aceita as circunstâncias. Então, aquele argumento que a gente usa de vez em quando: eu sou como Tomé, eu só acredito se eu ver. Coitado de Tomé. Não é isso não, Tomé não é isso não. Se existe pecado em Tomé, talvez o pecado seja do orgulho, da vaidade, e por que não, até de uma certa prepotência. Mas ele permanece sendo o discípulo de Jesus, isso que é importante. O discípulo que tão logo vê, embora houvesse dito que só acreditaria se tocasse a marca dos pregos, sequer parece olhar para o ressuscitado. Tão logo o vê, já se prostra e diz: meu Senhor e meu Deus. Mas além destes pormenores, insisto, é uma interpretação que eu acho mais coerente com a figura de Tomé, inclusive. É bom também a gente se lembrar que João é o evangelho mais jovem dos 4. Se a gente for pôr em ordem da escrita dos evangelhos, João é o mais novo, está ali entre 95 e 105. Nessa época, aqueles que tinham convivido com Jesus pessoalmente já estavam todos mortos. E também se começava a instaurar uma certa crise na comunidade naquele contexto. Afinal, quem agora vai dirigir esse movimento cristão? Quem vão ser as nossas testemunhas? E aí o texto coloca na boca de Jesus as palavras finais: bem-aventurados aqueles que acreditam sem terem visto. Ou seja, a partir desse momento era preciso simplesmente confiar e acreditar, porque, como diz a carta aos Hebreus, a fé é justamente a certeza do que ainda se espera e também a prova do que não se vê. O momento atual está nos pedindo esta fé, uma fé verdadeira e bastante franca, do abandono verdadeiro ao colo de Deus. E é bom a gente fazer essa experiência, entregando o nosso momento presente e também o nosso coração para Deus, para que quando o Espírito Santo vier em Pentecostes, ele de fato confirme a nossa fé e também a nossa esperança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.